todos e todas. Começando aqui o nosso encontro sobre o livro Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, eu ia falar do Saviani, não, né? Ana Carolina Galvão, Tiago Nicola Lavoura e Lígia Márcia Martins. Vou fazer uma pequena apresentação aqui, embora eu não tenha um conhecimento aprofundado dos autores, nem dessa, vamos dizer assim, essa teoria pedagógica, né? A teoria histórico-crítica ela surge com Demerval Saviani, né, no final de 70 para início de 80. E se eu falar alguma coisa que é inexata, os colegas me corrigem, por favor. Lá em São Paulo, né, pessoal de Campinas, formou-se ao longo das últimas décadas, né, então, assim, segundo o Renatão falou, já está mais ou menos na terceira geração, né, Renato? A primeira com Saviani, depois vem na década de 90 ali o Newton Duarte, um dos grandes expoentes, agora uma nova geração, e assim, o grande mérito que eu entendo dessa teoria, embora não conhecer tanto ela e não concordar em alguns pontos aqui, não que eu tenha subsídio também para refutar, mas algumas coisas que não estão claras para mim, é uma teoria, primeiro, essencialmente brasileira, né? Apesar de partir de Marx, de Vygotsky, mas a aplicação no campo pedagógico ela foi elaborada, não falo essencialmente brasileira, que foi produzida essencialmente no território nacional. Né? Então, acho que isso é um país que sempre importa modelos, importa sistemas de ensino, eu penso que isso é muito importante, nesse sentido de, assim, dizer a contribuição, acho que não é porque a gente não concorda com outra ideia, mas, assim, de reconhecer o vigor teórico do Saviani, né, que vem produzindo em alto nível há mais de 3 décadas. Embora também eu seja um pouco assim crítico dessa questão de quando alguém fica só produzindo, é o que a gente pretende, né, às vezes dialogar, que é a questão da praxe, né, da produção, mas da ação teórica, da ação prática com a reflexão teórica. Mas enfim. E aqui, né, eu, assim, sinceridade, eu conversei com o Renato, quando pegou esse livro aqui, eu comecei a ler, e era um livro cheio de citação, eu falei, não, Renato, estou vendo esse livro aqui, igual aqueles livros que os caras ficam citando obras passadas não coloca nada de novo, acho que não vai rolar, não, acho que é um livro muito fraco. Quando eu já saí da introdução, já comecei a mudar meus conceitos, e vi que, embora seja um livro que ele... Porque quando eu vi Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, eu pensei que o livro inteiro era falando sobre didática. Quando eu vi, não, só o último capítulo, os outros 3 ou 4, se eu não me engano, são, inclusive, textos que já foram publicados em outros espaços. E, assim, eu, particularmente, não gosto muito disso, quando fica publicando texto em vários lugares, reaproveitando, mas eu percebi que são textos fundamentais. E o fato de ter sido publicado em outros lugares, assim, e não sei especificamente sobre didática, mas, assim, quem tem um conhecimento inicial dessa, vou chamar de THC, tá? Teoria Histórico-Crítica, muita gente já usa essa redução para ficar mais fácil. THC ou DHC, Didática Histórico-Crítica. Então, para quem tinha um conhecimento inicial da THC, igual eu, bem frágil, ou para quem não tem, esse livro cumpre um papel fundamental, que é o convite para você aprofundar nas relações. Né? Então, assim, eu gostei bastante do livro, bastante mesmo. Tem uma leitura assim que eu comecei a dar aula e comecei a pensar no livro, planejando a aula e pensava no livro. Né? O livro está na minha cabeça, questionando a minha prática. Eu acho que o livro, quando ele entra na sua cabeça e questiona sua atividade docente, é que ele está fazendo você... É que ele tem uma vida, ele tem a vida dele, para mim, é essa. Tem a questão da didática, que é importante, mas a gente vai falar mais lá na frente, no fundo, a relação dele com a didática. Mas esses 3 capítulos aí são, assim, são textos muito bem feitos, tá? Muito bem pontuados. Acho que primeiro mostrar a história da THC, depois acho que o fundamento, assim, eu fico assim, lógico que a gente tem que ler outros, inclusive críticas sobre essa teoria, mas assim, a coerência do Saviani com o referencial marxiano, e eu estou falando marxiano, não marxista, assim, é muito bom, assim, eu achei muito boa essa coerência, e com Vygotsky também.
Então, à medida que eles elegem ali Marx e Vygotsky, falei, esses são nossos referenciais, e a gente vê, né, várias pessoas no meio do caminho dão escorregada para ali, outra ali, às vezes inconsciente, às vezes proposital, e vão esquecendo o referencial teórico. Não. E eu acho que quando ele pega Marx, ele fala, meu referencial de educação, ele tem que estar de acordo com essa concepção de sociedade. É o que a gente fala aqui. Acho que ninguém aqui precisa ser marxista, marxiano, mas se eu sou marxista, se eu sou anarquista, se eu sou social-democrata, a minha concepção de educação tem que estar ligada a essa concepção de mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. E o grande esforço que eu vejo que o Saviano e os seus colaboradores fazem é nesse sentido, de manter o núcleo teórico da filosofia, né? A filosofia da THC, ela é coerente do início ao fim. Eles falam com todas as letras, né, Renato, numa passagem aqui, em prol da construção de uma sociedade comunista. Então, aqui não tem aquele negócio de uma sociedade mais com justiça social, não sei o quê, com mais igualdade, não sei o quê, com o direito à cidadania. Isso aí são todos conceitos totalmente vagos, que são usados principalmente pelos liberais, e que escamoteiam uma questão básica, que eles não fogem aqui no livro. E nada disso vai ser possível dentro da sociedade capitalista. Isso para mim, está óbvio aqui no livro. Então, todos esses conceitos de cidadania, justiça social, tudo isso, você usa isso sem ter uma filosofia por trás, sem ter uma concepção de mundo, de sociedade por trás, você meramente está fazendo um discurso ali retórico, em que você quer simplesmente retocar e reformar a sociedade capitalista. Então, acho que o grande mérito do livro é isso, é dizer, nós queremos construir uma sociedade comunista. E a teoria pedagógica nossa, ela vem nesse sentido, em desenvolver a teoria marxiana e dos colaboradores de Marx, como Gramsci, a Agnes Heller, ou Heller, que ele fala, né, entre outros. Então, assim, só para pontuar inicialmente essas questões, depois, quem for falar, se quiser continuar também fazendo essa abordagem, mas, enfim, eu achei que é um livro, assim, difícil você falar isso, mas que é um livro obrigatório para os professores, né, que querem entender sua prática e compreender essa teoria educacional que eu considero bem, bem interessante. É isso. Eu concordo com o colega, companheiro Renato Regis, né, nessa abordagem que ele fez inicial aí. Queria pontuar, primeiro, duas coisas, né? Fazer um contraponto desse livro nosso agora com o anterior, que foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque o livro anterior, né, do Passeron e Bourdieu, a reprodução, ele nos deixa assim, pelo menos me deixou, né, com uma sensação, né, de quase que negação da escola, né? Então, assim, foi um livro que problematizou a escola e a educação pública e lançou uma série de questionamentos e com as quais, inclusive, eu me identifiquei, né? Na reunião, eu não participei, mas eu enviei os áudios e deixei bem claro a minha identificação com aquelas críticas, né, que o Passeron e o Bourdieu fizeram naquele momento, e entendi até que eram coisas que eu esperava há muito tempo. E então, assim, fica com aquele livro deixou aquela sensação de que escola, né, não serve, escola é só isso, escola só está aí a serviço da reprodução do capital, então não tem, ela não tem serventia, né, para a luta por um mundo melhor e tudo mais. Esse livro agora, né, esse que a gente está vendo, Os Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, assim como, né, relembrando a postura do Saviani e Duarte e outros aí, ele revigora, ele dá ele lembra para a gente que a escola
E ele lembra para a gente por que eu, né, quis fazer parte da escola e tudo mais. Então, ele apresenta a escola pública como essa possibilidade, como esse instrumento, como esse lugar de luta e de lugar que está a serviço, sim, da transformação como nós queremos, né? Esse grupo que está aqui, ele está formado nessa perspectiva, né? Da gente construir, da gente tentar elaborar aqui uma alternativa, né? De construir alguma coisa didático, prático, né? Mas baseado numa teoria, ou pelo menos com base teórica, e esse livro ele deixa isso muito claro. Então, num primeiro momento, eu queria pontuar isso, né? Esse contraponto, né, entre o livro anterior e esse, do Bourdieu, reafirmar isso que o colega Renato falou aí, né, que é uma coisa nossa, brasileira, né, própria, nossa aqui, e que a gente não está devendo em nada aos estrangeiros. Por último, nesse primeiro momento, pontuar um questionamento que ele faz aqui a um outro grande nome, né, que nós temos aí na pedagogia brasileira, inclusive aí tem a ver conosco, porque ele é aqui de Goiás, que é o Libânio, e onde ele deixou claro aqui o posicionamento político bem explícito, bem claro qual que é o posicionamento político, né, que eles têm em relação ao Libânio. E eu digo isso porque eu participei em alguns eventos com a presença do Libânio, uns 2 eventos, né, inclusive citado aqui no livro, em que eu fiquei com aquela sensação de que estava faltando alguma coisa, né, naquilo, quer dizer, um grande nome, quer dizer, um grande teórico, uma grande referência para nós e tudo mais, mas assim, está faltando alguma coisa, né, nessa fala dele, nessa posição dele, e aí esse livro aqui esclareceu para mim, basicamente, com muita clareza, qual que é, né, quando ele fala que o Libânio está alinhado a essa moda, né, que acabou se tornando do aprender a aprender e está muito próximo a essas posturas até neoliberais, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria fazer essa pontuação. No segundo momento, então, eu volto, vou falar um pouquinho da aproximação dele com o Vygotsky, que eu acho que é um autor que a gente vai ter que lidar com ele. Obrigado. Pode ir, Maurício, então. Já começa, já chega chegando. Já chega chegando assim? Todo mundo já falou? Perdi a introdução. Estávamos te esperando você falar, ué. Você que é o especialista. Você não apareceu, eu fiz uma pequena introdução, o Daniel falou, aí se você quiser já também apresentar suas outras considerações iniciais, fica à vontade. Então, assim, eu não sou especialista, não, né? Eu tenho uma longa história de contatos com Saviani, até porque um dia até o Renato mencionou, né, um passo muito importante que a educação física deu no sentido da superação dessa educação liberal, neoliberal, tradicional. O passo foi dado, não quer dizer que todos os problemas na área da educação física estejam resolvidos, até porque muita gente não compreende. Esse primeiro contato, não sei se o livro está aqui, mas lá na frente o Lavoura vai usar muita citação desse livro aqui, ó, Metodologia do Ensino de Educação Física. Essa aqui é são as primeiras aproximações que eles fazem, as citações que ele faz é de 2012, esse livro é de 1992. Então, assim, esse livro é exatamente uma década, um pouco mais que uma década, né, da pedagogia histórico-crítica, e eles já fazem uso aqui de várias passagens, né, do Saviani e do Libânio, viu, Daniel? Nessa época, aí por volta da década de 80, até o início da década de 90, eles tinham muitas coisas em comum, mas me parece que enquanto pesquisador, o Libânio parou de caminhar nessa linha. Saviani
com a sua pedagogia histórico-crítica, seguiu em frente. Então, quando vocês veem lá a citação coletivo de autores, se não me engano, é no capítulo que fala sobre os ciclos, se não me engano, é o capítulo 5. Vai aparecer várias citações desse livro, que é próprio da educação física. Então, assim, esse passo foi dado, então, desde essa época eu venho falar de Saviani. Depois parece que eu caminhei o caminho do Libânio mesmo. Eu abandonei algumas dessas ideias e ainda continuei com a leitura do Libânio Saviani, mas de forma muito caótica, né? Que é aí a pedagogia histórico-crítica. Quando eu voltei, né, a estudar mesmo aí para concurso, estudar por vontade pessoal, eu tive contato com o Borges e com o Regis na escola, e a gente fez aquela leitura de férias da Escola e Democracia, né? Então eu comecei a resgatar, né, tudo isso. Toda a história da pedagogia histórico-crítica começa com a publicação desse livro. É claro que ela é anterior, né? Lá no primeiro capítulo ele fala do processo da década de 60, 70, 80, até ele chegar, né, nessa denominação de pedagogia histórico-crítica. Poderia ter sido pedagogia socialista, pedagogia do materialismo histórico-dialético, enfim. E aí ele chegou nessa denominação de pedagogia histórico-crítica. Então, eu voltei a estudar. E, coincidentemente, logo depois dos nossos estudos, né, nesse trabalho coletivo, nessa formação que a gente tinha lá no Joaquim Câmara Filho, eu ingressei no mestrado e, novamente, voltei a estudar Libânio, Vygotsky, Daniel citou, e a pedagogia histórico-crítica, Saviani, e a partir daí eu não parei mais. Então, eu tenho me dividido entre o meu mestrado, coletivo Praxis, e a leitura de Vygotsky, e muito da pedagogia histórico-crítica, não só do Saviani, mas de um coletivo de autores, né, que professam nesse caminho. Há muito ainda que a gente estudar, que a gente aprender sobre o conteúdo. Não é uma coisa simples, como não é o materialismo histórico dialético. E eu acho que é aí que as pessoas empacam, porque como é que você coloca em prática uma pedagogia se você não tem fundamentação teórica? Então, o que a gente vai é para o pragmatismo, a gente vai para as coisas mais fáceis. Chega lá e dá uma aula. Apesar de, em determinado momento, o próprio Saviani concordar que a pedagogia histórico-crítica ela não tem uma única forma de trabalhar, mas todas as formas são possíveis quando você não perde os seus fundamentos, né? Do universal, do particular, do singular, quando você tem clareza, né, do trabalho educativo, que a origem, né, do desenvolvimento do ser humano é o trabalho, quando você tem isso firmado e você consegue desenvolver esse processo. Então, assim, existem várias formas de se trabalhar. Eu comentei com o Regis, aqui já tentando encerrar minha fala, dos projetos que a gente faz no Joaquim Câmara Filho. Se a gente ficasse só nos projetos, com certeza a gente se aproximaria muito do Libânio e de outros autores pós-modernos, né, do aprender a aprender. Mas como a gente não fica só nos projetos, né, a gente avança no estudo da história, pelo menos que eu sei, da arte, da educação física, e começa a passar para os nossos alunos essa visão de mundo, essa visão ampliada, né, sobre como é que as coisas são de verdade, né, começa a esclarecer certas verdades para os nossos alunos. Então, eu acredito que a nossa prática, ou melhor, a nossa praxis caminha no sentido de ter como fundamento, né, a teoria a pedagogia histórico-crítica, enquanto teoria pedagógica, e o materialismo histórico-dialético como fundamentação teórica mesmo, que embasa todo o trabalho. Mas não é um processo fácil. Mas aí depois num segundo momento, eu vou falar por que, né, que eu considero que não é um trabalho fácil e por que as pessoas empacam, né? E aí, ao invés de buscar, né, se instrumentar, buscar conhecimento, prefere criticar ou simplesmente
ignorar, né? Então, assim, de início é isso. Rapidamente, tentando resgatar um pouco dessa história minha com a pedagogia histórica crítica, com o Saviani, e concordo com o Daniel, a gente caminha no sentido de buscar suporte também em Vygotsky, tá bom? Até porque ambas, né, a teoria histórico-cultural, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, elas têm né, a mesma teoria do conhecimento como seu fundamento maior, que é o materialismo histórico-dialético. E eu acho que é nesse sentido, ou pelo menos é nessa busca que a gente está. Além, claro, de conhecer o máximo possível de outras teorias pedagógicas que a gente possa estar realmente indo para a praxis, né, do nosso trabalho educativo. É isso. Obrigado, gente. Então, pessoal, bom dia, né, para todo mundo. Assim, as primeiras falas aí dos colegas já ressaltaram a importância da leitura, né? Então, eu só queria deixar registrado também a minha satisfação, né, em relação à leitura desse texto, né, desse livro. E assim, nesse primeiro momento, eu coloco aqui a minha sensação, né, que eu tive durante a leitura desse texto, é que, de fato, ela fala bastante, né, nos leva a pensar muito sobre a nossa prática dentro da escola, né, sobre o nosso trabalho dentro da escola. Porque ela confronta, né, ela confronta a questão que envolve o que nós imaginamos por ser uma educação transformadora, né, e em relação ao que nós estamos fazendo, né, em relação ao que nós estamos fazendo para poder viabilizar esse processo. Então, assim, é uma obra magnífica, né, nesse aspecto, né. A gente também é iniciante, né, nesse processo de leitura dessa teoria, mas eu acho que a gente tem muito que aprender e ela será muito proveitosa, né, para a gente dentro da escola. Embora a gente talvez venha falar aqui hoje também sobre algumas resistências que a gente pode encontrar, né, no dia a dia do nosso trabalho. Mas veja, uma obra que consegue falar de educação transformadora, que consegue falar de conhecimento empírico, né, da questão dos motivos de aprender, da intencionalidade, né, falar de cultura popular, cultura erudita, clássicos, a questão da consciência, né, é uma obra, assim, do meu ponto de vista, bem complexa, né, não vou dizer completa, mas assim, bem abrangente. Ou seja, a gente não pode falar manual, mas seria um bom livro de cabeceira, né, para o professor. Agora, ao ler esse texto também, me veio à memória a questão de como nós, professores, né, somos, assim, levados ou conduzidos, né, por tendências pedagógicas, por práticas pedagógicas das mais diversas possíveis, né, as mais variadas, né, e como que às vezes a gente não tem essa consciência, né, desses meandros que a gente se envolve no dia a dia da escola, né. Eu fiquei pensando sobre a questão da formação continuada, né, como que ela é frágil, fragilizada, né, como que ela é rasa. Quer dizer, a gente poderia estar discutindo outras coisas muito mais necessárias, né, quando a gente pensa que o nosso papel na escola é oferecer subsídios às crianças, jovens e adolescentes, adultos, né, para que eles consigam, né, adquirir conhecimento, né, enfim. Então, me veio essa sensação também de que em certa medida, né, de se sentir aí enganado, né, ludibriado aí, no que diz respeito aí às formações continuadas que a gente tem. Porque por mais que não seja essa obra, por mais que ela não seja um manual, né, porque é algo que a gente sempre ouviu
durante a nossa carreira e até na formação, não existe um manual, não existe um modelo, né, específico sobre como dar aula. Pode ser que não exista, né? Mas eu acho que essa obra nos caminha por um outro lado, né, para outra direção. Embora que não seja apresentado ainda uma didática, um modelo, né, mas ela que nos direciona para caminhos a seguir, né? Ou se não nos posiciona no sentido de assumir uma didática que ainda não existe na sua completude, mas pelo menos ela nos mostra ao que não fazer, né? Acho que esse é um aspecto bem interessante da obra. Quer dizer, ela deixa claro sobre o que não deve ser feito dentro da escola. Então, nesse sentido, eu achei esse livro assim extremamente importante e necessário. E um outro aspecto também, que eu acho que é algo que a gente volta e meia a gente discute dentro da escola, né? Sobre as questões dos modelos, né? Embora eu reitero, não trata-se de um modelo, mas aqui trata-se de uma especificidade que o professor deve ter, né? Alguns conhecimentos necessários para ensinar. Eu acho que quando coloca-se que o professor precisa saber, que o professor precisa ter conhecimento pleno daquilo que se ensina, não é? Embora não seja um modelo que esteja sendo colocado, mas é um chamamento para dizer, olha, o professor, como referência, no que diz respeito ao processo de maturação, de conhecimento, de consciência, ele precisa dominar aquilo que ele está fazendo. E nesse aspecto, se ele precisa dominar, se ele precisa ser referência ali dentro da sala de aula, ele precisa estudar. E aí é um aspecto interessante para a gente, porque é complicado você falar para um professor que está aí há alguns anos, né? Eu tenho aí tantos anos de experiência, né, na educação. É complicado você falar para um colega que ele precisa estudar, que ele precisa continuar. Não aquela formação eterna que a gente conhece aí nas outras pedagogias, né? O professor está sempre por formar. Mas no sentido de ter a consciência de que nós, de fato, precisamos estudar, né? Aprender sobre sobre aquilo que nós estamos ensinando. Ontem até eu comentei com o Regis, falei, olha, eu preciso, nessas férias aí, voltar um pouco as leituras para a área que eu trabalho, né? Que é arte e música. Porque o livro, o texto, chama a atenção nesse aspecto, né? A gente precisa dominar aquilo que a gente ensina. E é uma fala também de Vygotsky, de Davídov e outros autores, né? Desse campo progressista. Então, é um livro que, se a gente pudesse ter oportunidade de abrir, né, se as pessoas pudessem ter acesso, seria extremamente interessante, né? Porque, em certa medida, ele também desmistifica, né, esses grandes autores que estão em nosso meio, que pairam, né, sobre o nosso dia a dia, a nossa rotina escolar, e autores que são anunciados como progressistas ou como revolucionários, né? E a gente vê que a gente precisa ter um certo cuidado, porque isso nem sempre ocorre, né? Quer dizer, então achei bastante interessante, né? Então, nesse primeiro momento, é o que eu queria dizer, e depois tem alguns aspectos que eu acho que são bem polêmicos aqui, que eu gostaria de expor depois, como, por exemplo, a questão da cultura erudita e da cultura popular, dos clássicos. Acho que esse aqui é uma coisa que a gente vai, imagino, né, que talvez seja um pouco polêmica aí para a gente. Então, eu encerro aqui a minha fala. Então assim, eu estava dizendo, né? Bom, se eu quero trabalhar a percepção harmônica com o aluno, que são encadeamento de acordes, né, combinação de vários acordes, eu não vou buscar lá no gênero musical sertanejo. Não, aí. Aqui no Brasil eu vou na bossa nova, ou eu vou no choro. Percebe? Eu não quero ir na bossa, então eu vou no chorinho. Mas eu preciso conhecer, eu preciso saber que lá no choro eu tenho uma possibilidade, assim, muito maior de desenvolver a questão de harmonia do que no funk. Eu quero trabalhar, então, quero desenvolver no meu aluno a questão do ritmo. De novo, eu não vou no funk, eu vou no samba.
Porque ali está a gênese da síncope, do ritmo brasileiro, né? Das nossas tradições africanas. Então, nesse sentido, eu penso, né? O que eu acho que o autor coloca, os autores colocam, né? É o professor que vai decidir mesmo, não é? Não é o aluno, nesse sentido, que vai decidir o que eu vou aprender, professor. Quando eu levo os exemplos musicais para os alunos na escola, eles pedem, pelo amor de Deus, para desligar. Tá incomodando, professor, mas incomoda mesmo. Aí. Imagina você passar a vida todinha escutando uma música monódica, um samba de uma nota só. Imagina. Pô, você vai ter biologicamente falando, uma regressão da sua questão da percepção, é óbvio, né? Então, assim, é claro, eu preciso ter uma visão de mundo muito bem estabelecida, porque senão, nesse processo todo, eu vou ser preconceituoso, eu posso ser xenofóbico, eu posso ser machista, eu posso ser um monte de coisa que a gente tem que evitar dentro da escola, né? Quer dizer, eu posso levar para os meus alunos só canções religiosas em detrimento de outros estilos, né? Então, de fato, o professor precisa ser ensinado, né? Para que ele leve, assim, possibilidades, né, das mais variadas possíveis, mas essas variedades precisam estar calcadas e baseadas em questões técnicas, né? E quando a gente fala da arte, de alto nível. Eu encerro aqui, eu até falei demais. Esse debate é muito bom. Eu vou ser um pouco metódico aqui. Eu vou comentar mais um capítulo, e na outra fala minha, eu quero entrar nessa questão do que ensinar. E eu acho que as perguntas que a Eliane colocou ali, ele responde lá na frente, né? O professor tem que saber, não basta o professor ter autoridade, ele precisa saber o que ensinar e, mais importante, para quem ensinar. Isso aí ele coloca lá na frente, no último capítulo. Né? Lá onde o Maurício também já foi na 134. Então, você deixa essa fala minha para... Acho que vou ter, no mínimo, mais uma fala depois dessa, porque eu queria só colocar, eu acho que um dos principais pontos desse livro é esse capítulo 3. O 2, ele fala mais sobre a história da pedagogia, né? Eu nem tirei nada aqui, mas o 3, o materialismo histórico dialético como fundamento filosófico da pedagogia histórico-crítico. Eu acho que isso aqui é a raiz central dessa pedagogia, né, do Saviani. E a forma como eles leem Marx e vão extraindo, né, essa questão, e o fundamental que é o trabalho. Eu acho que o materialismo, quando fala materialismo, e aí é meio que matéria, né? Mas matéria o quê? O trabalho. O trabalho é o fundamento da cultura. Como diz o Engels naquele livro, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Por quê? Porque antes de qualquer coisa você tem que trabalhar. Não existe indivíduo que vive sem trabalhar. Existe indivíduo que vive do trabalho alheio. Mas se você não trabalhar, mesmo o ser humano numa situação de selva, pensamos num aborígene, alguém isolado na selva, ele tem que trabalhar. Ele tem que pegar os frutos, ele tem que pescar o peixe, isso tudo é trabalho. Esse trabalho entendido como cultura humana, que antes das escolas, que ele coloca, antes da educação formal, da educação boa estatal, ele era passado no dia a dia do cotidiano, pela experiência dos mais velhos para os mais novos. Nesse sentido, eu acho que a jogada que ele coloca aqui é interessante, que, então, esse trabalho, essa cultura, ele tem que ser socializado pelas novas gerações, sob o risco da humanidade não se autorreproduzir. E o que faz isso é a atividade educacional. É pela atividade educacional que os seres humanos vão compartilhando com as novas gerações todo o conhecimento, toda a cultura acumulada ao longo de milênios, né? Milhares de anos de desenvolvimento. Então, aí está a legitimidade do ato educacional. Compartilhar a cultura, o trabalho. E, nesse sentido, o grande papel da educação, que Saviani e os outros colocam aqui, é reproduzir no indivíduo singular a universalidade do ser humano. Então, todo aquele conhecimento, toda aquela cultura que é acumulada, a gente vai difundi-la através do ato educativo para as pessoas. É o que a gente chama, grosso modo, de socializar.
né? A gente tem esse termo que vamos socializar os alunos. Não só socializar no sentido de relações pessoais, mas socializar no sentido de cada um tomar parte no seu quinhão, né? Tomar seu quinhão do conhecimento histórico produzido, é o que o Renato coloca. Então, vamos tomar parte nessa questão melódica, instrumental do choro, do samba. Então, o papel do professor é pegar esses indivíduos particulares e familiarizarem ele com essa situação. E a gente pode expandir isso, né, por questão da pedagogia, com a Eliane, da alfabetização mesmo, do questão do Maurício, da questão da educação física, e eu e Daniel da história, né, de socializar todo esse conteúdo com os alunos. Então, a legitimidade, né, está nessa questão. E a segunda parte desse capítulo, em que ele vai colocar a questão categorias do método dialético, onde ele vai dizer que o método de Marx analisar universal. Eu vou tentar falar aqui, às vezes eu me confundo. O Marx trabalha em 3 categorias: o universal, o particular e a particularidade. Na verdade, universal, a particularidade é a singularidade. Ele vai notar como um sistema de modo de produção universal, ele vai tentar explicar isso, né, através das particularidades, né, e analisar uma época singular. Então, ele tenta até dar um exemplo de como a gente pode fazer isso nas nossas aulas, no nosso tempo, colocando que hoje o modo de produção capitalista ele é universal. Só que a gente tem o nosso contexto singular, nossa escola. E para a gente aprender essa universalidade do modo de produção capitalista no nosso contexto singular, nós vamos utilizar o quê? De particularidades. Quais são essas particularidades? Depende. A gente pode pegar a questão, por exemplo, de saneamento básico numa região, a questão política, a questão do emprego, a questão da violência, a questão das drogas, né? E outras categorias. Estou falando mais de temas. Mas no sentido da gente conseguir, através de particularidades, unir o singular universal, né, Daniel? Da microhistória com a macrohistória. Não ficar só no micro. Daí é o problema de você dizer, vou ensinar a partir do que o aluno quer, vou ensinar só essas questões. Você está somente no particular, você tem no singular. Você quer usar todas as particularidades que você tem, seja sertanejo universitário, seja o caso daquele Lázaro lá, que agora tem um segundo, e através dessas e algumas outras categorias também, como meio ambiente, como trabalho, né? Na minha escola, por exemplo, tinha várias costureiras, através dessas particularidades daquele determinado ambiente, daquela determinada situação, conseguir fazer um link e elevar esse singular ao nível universal, que é o que o Marx faz na análise dele, quando ele pega, por exemplo, a mercadoria. Ele começa com a mercadoria, que é algo assim totalmente singular, né, particular, para chegar a explicar o modo de produção capitalista. Então, eu não sei se eu me fiz entender ou se eu consegui explicar, mas é uma parte muito interessante que eu achei dessa segunda parte, né, e que constitui, ao meu entendimento aqui, um método, né, lógico de Marx, que vai constituir um método dialético também. Lembrando que o grande problema dessa questão é a alienação. A alienação que em Hegel era positiva, no sentido de que tanto a grande ideia que se encarnava, né, no Estado, em Deus, ele era o espírito absoluto da história. Então, a alienação ela era um processo positivo para Hegel. Para Marx, não. Como Marx não parte que existe uma ideia absoluta, que existe o Estado, que existe Deus, né, o espírito absoluto de Marx, na verdade, vamos dizer assim, é o próprio homem, o próprio indivíduo. Então, na medida que essa alienação, essa falta de entendimento do ser humano ser o dono e compreender o próprio processo histórico, se em Hegel era positivo, porque isso fazia parte da ideia absoluta, do espírito absoluto, e Marx ela tem um caráter negativo, no sentido do que
todo o poder, né, a apropriação do ser humano da realidade não se efetiva, justamente porque o ser humano não tem a consciência adequada do como o processo histórico se dá, né? Ele vive num processo de alienação, seja cultural, econômico, lembrando que para Mesaros, a alienação econômica é a raiz de todas as alienações, ou seja, a separação dos instrumentos de trabalho dos trabalhadores, a contradição capital-trabalho, ela é a raiz, é a alienação econômica, é a raiz de todas as alienações, cultural, política, religiosa e etc. Então, assim, o que eu tentei dizer mais ou menos aqui, aprender essa parte justamente sobre esse método, da importância da gente, o método, né? Não a metodologia. Lá na frente vai fazer uma crítica do cara lá que confundiu uma coisa com a outra, né? Que vai falar de didatização. Então, esse é o método, né? Acho que é uma discussão bem mais ampla e, né, acho que tem pessoas que têm muito mais condições de explicar isso aqui, mas que eu achei muito interessante essa parte, foi a parte que eu tive mais dificuldade e eu estou até tentando exercitar aqui, se me perdoem, expor esse método que eu acho, assim, super importante. E aí dá o grande mérito aí para a THC devido a ter ido lá na raiz, né? E como diz o Marx, né? É preciso ser radical, ir na raiz. E a raiz do homem é o próprio homem. Não é Deus, não é a ideia, não é o espírito, é o próprio homem. O homem entendido como homem e mulher, tá? Ser humano. É isso. Então, eu vou dar continuidade a isso aí que o Regis trabalhou, né? Ainda continuando no capítulo 3, então, reforçando essa fala, né, com relação ao complexo do trabalho como categoria fundante do ser social, que ele trabalha bem no início do capítulo. Mas que aí ele problematiza lá na página 52, onde ele diz que o trabalho ontologicamente, atividade humanizadora, também se torna desumanizador em sua forma assalariada e explorada, que vivenciamos no modo de produção capitalista, e também em suas outras formas dominantes nas sociedades antiga e feudal, né, que foi o escravismo e o feudalismo. O trabalho torna-se alienado, pois se separa a objetivação dos produtos do trabalho, da sua incorporação pelos próprios indivíduos. E aí, na próxima página, ele complementa, né, eu retorno àquilo que eu falei no início, que é a defesa da escola, nesse complexo aí, né, a defesa da escola e da socialização do conhecimento sistematizado, e aqui ele faz essa reivindicação, baseado em Marx também, onde ele cita lá Marx na Primeira Internacional. Bom, quando se fala de alienação e a defesa da escola como a alienação provocada pelo trabalho nesse contexto assalariado, né, exploratório do sistema capitalista, porque essa escola que nós estamos hoje, ela foi criada justamente nesse momento, né, no momento capitalista, no momento que a burguesia ascende ao poder. Então, ela cria essa escola que a gente está hoje, por necessidade dela naquele momento de ampliar, de divulgar conhecimento, porque ela precisa, né, tanto para ela desenvolver cientificamente os métodos produtivos, né, por exemplo, lá para as grandes navegações e depois para a Revolução Industrial, quanto para que a própria classe trabalhadora tenha acesso a certos conhecimentos, no caso aí, alfabetização matemática e tudo mais, para essa classe trabalhar com máquinas, tanto lá no campo quanto na fábrica. Mas, ao mesmo tempo, surge um problema, que o conhecimento ele também tem um componente libertador, né? Então, essa é a contradição básica dessa escola. Ela é criada nesse contexto de necessidade que a classe burguesa tinha
de ter um espaço, de ter um sistema de divulgação do conhecimento, de desenvolvimento científico e tudo mais, e até de acesso da própria classe trabalhadora a isso, mas, ao mesmo tempo, de manter esse sistema sob controle dela, da burguesia. Daí porque essas teorias pedagógicas, essas escolas pedagógicas, primeiro a tradicional, depois a escola nova e depois a tecnicista, né? Então, a defesa, né, que esses autores fazem da escola como esse sistema, né, defesa da escola e da socialização do conhecimento sistematizado, né? É a partir do entendimento de que esse espaço, né, criado pelo capitalismo, pela burguesia, e que a classe trabalhadora teve acesso, na verdade, é nesse espaço, então, dessa contradição básica que nós temos que trabalhar, né? E aí é entrar nesse processo, porque não tem volta. A escola, nós não vamos voltar mais atrás, apesar de que teve essas propostas, né, de a escola não, e o Bourdieu vem e questiona e tudo mais, mas ele fala, não, é a partir disso aí, é a partir desse avanço que nós tivemos, é que nós temos que ir mais adiante, né? E aí a gente toca um pouquinho nisso que o Borges falou, dessa questão dessa contradição que surge, né, entre erudito e popular e tudo, porque, na verdade, todas essas contradições estão presentes na própria raiz dessa instituição e dessa sociedade, né, capitalista, né? O próprio capitalismo, ele é contraditório por si só, porque ele aponta para um avanço, né, mas, ao mesmo tempo, necessita de um controle, né? Então, assim, é como se fosse assim, cuidar de um pouco o espinho, né? Que você não pode deixar ele solto por aí, você tem que segurar ele, mas se você abraçar ele com muita força, ele vai te espinhar, né? Então, esse pouco espinho somos nós, a classe trabalhadora, e nós trabalhadores, e a gente tem que saber usar isso aí, né, para jogar esses espinhos, né, em quem está nos dominando, quem é classe dominante, e não nos nossos alunos, na verdade, que são são a classe da qual nós participamos. E eu acho que daí essa dificuldade que a gente tem, que o Borges falou, né, que a Eliane citou aí, essas dificuldades que a gente tem, de separar erudito de popular e de questionar isso, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente pode, o que a gente não pode. Mas eu acho que esse grupo aqui e esse livro está nesse caminho, sabe? Apontando para nós não uma solução, uma receita, né? Mas nos instrumentalizando. E eu acho que a gente está nesse caminho de nos instrumentalizar para poder utilizar esse espaço, esse instrumento, essa coisa que é a escola, em favor dessa transformação, desse novo mundo e dessa libertação que a gente quer. E aí, no último momento, se tiver tempo, quero entrar nesse debate aí do erudito e do popular também, se vocês me permitirem. É coisa demais, né? Bom, eu gostaria agora de fazer uns destaques que eu fui registrando aqui. Não sei se vai dar tempo de discutir todos, né? Lá na página 136, se não me engano, é no capítulo 5 já. Na página 137, ele vai falar de Vygotsky. Na página 137, depois da citação, segundo parágrafo. Em conformidade com Vygotsky, 2001, pensamento se desenvolve nos indivíduos ao longo da história de apropriação de signos que lhe é legada por meio do ensino, sobretudo na escola, pressupondo mudanças qualitativas nas estruturas de generalização que pautam a formação de conceitos. Essa aqui é uma das citações que faz, né, a relação da importância com o ensino dos conteúdos, com
dos conhecimentos clássicos, que a pedagogia histórico-crítica sempre faz referências, né? E relacionando ela com a psicologia histórico-cultural, em Vygotsky, aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Como é fundamental a apreensão dos signos, né? Não só a apreensão dos signos, mas como o desenvolvimento dessa capacidade de análise, né? Das capacidades de classificação, de pensamento em geral, que são tidas como funções psíquicas superiores pela psicologia histórico-cultural, e que resultam não permanecer em apenas um significado, né, da palavra, um significado de uma ideia ou de uma ideologia. É o que permite o método histórico dialético se desenvolver, né? Se você não tem capacidade de perceber que determinadas coisas, determinados acontecimentos, fatos históricos, fatos atuais, determinadas músicas fazem parte, né, historicamente, do conhecimento da humanidade, e se você não tem o desenvolvimento dessas capacidades, como é que você pode desenvolver um método, né? Como é que você pode estabelecer uma contradição? Como é que você pode pensar num movimento, né? Como que Luiz Gonzaga é clássico, né? Se você afirmar isso para pessoas, mesmo de qualquer classe alta, inclusive, mas que tem uma formação limitada, fala, não, é forró, é o rei do Baião, lá do interior, tem nada de clássico, não. Ele não vai compreender esse movimento histórico, né? Do surgimento do Baião, do desenvolvimento dele até o momento, e por que ainda permanece, né? Na cultura. Já não é mais de uma cultura universal, não tem como falar de música brasileira e não falar de Luiz Gonzaga. Mas para nós, talvez, pareça fácil, né, esse pensamento, essa análise, mas isso não é desenvolvido do dia para a noite. Isso é desenvolvido ao longo de anos de escolarização, né? Não se desenvolve isso no cotidiano, a não ser que você nasça dentro, por exemplo, no caso da música, dentro do meio musical, em que o cotidiano daquela pessoa se desenvolve, inclusive, não só da produção de música, mas da discussão, né, a respeito da música. Uma outra categoria que é colocada aí nesse capítulo é da atividade humana, né? A gente vai retornar lá em Leontief, está na página 139, no primeiro item que é citado, né? A didática histórico-crítica caracteriza-se por uma atividade cuja dimensão ontológica não pode ser utópica dos elementos da sistematização, né? Então, assim, não se fala em um método próprio, um modelo na pedagogia histórico-crítica, mas numa sistematização da forma de se ensinar, né? De uma organização. E aí, nessa página 139, nesse primeiro item, primeiro, segundo, terceiro parágrafos, consideramos ser necessária a compreensão de que o trabalho educativo é uma atividade humana, portanto, algo que os seres humanos realizam no seio da esfera ontológica de toda a prática social humana, tal qual explicitado por Leontiev, Marx, Engels e pelo próprio Marx. Então, assim, além de nós compreendermos o trabalho como atividade vital, a gente tem que entender o trabalho educativo também como atividade humana, como trabalho. E aí tem uma coisa importante naquilo que a gente estava discutindo, somente em relação aos que ele faz, em relação à questão do conteúdo, né? Essa questão que o professor deve ensinar, a gente não pode esquecer do destinatário. Nesse capítulo eles vão falar, né, sobre essa tríade, né, sobre essa forma de sistematizar o conhecimento. E a gente tem que ter essa noção e esse aprofundamento, né, das formas, do conteúdo e do destinatário. O aluno com que a gente trabalha não é um aluno empírico, né, mas um aluno concreto, que é um ser social. Por isso que fala de se ensinar o conhecimento mais desenvolvido, né? E o conhecimento mais desenvolvido, o conhecimento clássico, erudito, como é que seja, engloba todos os demais conhecimentos, inclusive populares.
mesmo que seja de forma secundária em determinados momentos, em outros momentos ele possa ser. É por isso que não tem uma linearidade, né? Vamos estudar o clássico, agora vamos estudar algo que seja erudito, e agora vamos estudar o popular. Não, há uma imbricação desses conteúdos. Você pode ter, a partir do material histórico dialético, essa possibilidade. E ao estudar uma música ou algo que seja considerado clássico, erudito, né? Ir e voltar na história, ir e voltar no conhecimento, o que o Renato Borges fez com a gente aqui, para explicar a questão de harmonia, dos compassos, da melodia, da música. É esse formato, né? Agora, a gente tem que compreender que esse destinatário é um destinatário concreto, né? Ele não é empírico, ele tem necessidades, como o Renato falou, senão a gente vai parar de reproduzir. Se a gente parar de passar conhecimento para as próximas gerações, né? E agora inclui, por exemplo, o conhecimento da própria internet, o conhecimento da própria tecnologia de computadores, desse tipo, a educação tem que caminhar para... Não é ensino híbrido, mas ela tem que caminhar para a utilização dessas ferramentas que a gente está usando aqui, né? E se a gente deixar isso pairando no ar, como ele fala em determinado momento, né? E cada vez um conhecimento mais superficial, mais fragmentado, daqui a uns dias a gente não consegue reproduzir nada, e a gente vai voltar para as cavernas, né? É o que tem aí alguns teóricos falar de barbárie, né? Aí a gente vai voltar lá na barbárie, na destruição da humanidade. Aí, na sequência, eles põem alguns esquemas, né? Algumas ideias esquemáticas, e fazem uma diferenciação entre a proposta de Gasparim e o que se propõe esse livro de Fundamentos Didáticos da Pedagogia Histórico-Crítica, né? Na página 140, que é uma figura da dimensão ontológica da didática histórico-crítica, que a gente tem que ter ela sempre em mente, né? Do conteúdo, do destinatário, da forma. Depois, na 143, eles colocam uma categoria da transmissão. Foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que falasse da importância da transmissão, né? Do ato de ensinar, da aula em si. E eles colocam na página 143 que a categoria da transmissão, né? Então, não é só os conteúdos, mas são as formas de ensinar, né? A célula nuclear do método pedagógico histórico-crítico, visando produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é elaborada universalmente pelo conjunto do gênero humano. Transmissão é o ato que se configura como unidade concreta do método pedagógico, sintetizando o momento de socialização do saber escolar, que precisa ser incorporado pelos alunos na educação escolar. Gente, esse momento é a aula, né? A transmissão, esse momento, ele é muito importante. Então, ele não pode ser vago, ele não pode ser superficial, não pode ser fragmentado. Mesmo que a gente tenha um determinado tema gerador, que a gente tenha um determinado conteúdo, a gente sempre tem que ter uma relação dele, né? Com a história da humanidade, com o momento atual e com as várias, né? Com a diversidade. E aqui não no sentido geral, né? Pode-se ensinar tudo, não. Tem coisas que são fundamentais de ser ensinadas, outras são secundárias. A gente não pode perder esse momento da aula, esse momento de transmissão. Enfim, meu tempo eu sei que já acabou, mas, como eu disse, esse livro é muito pouco tempo para poder a gente analisar e falar, né? Foram alguns apontamentos que eu fiz aqui também, tal como o capítulo 3, que o Regis citou, né? Dos fundamentos do materialismo histórico-dialético, esse capítulo 5 que também ele é fundamental para a gente dar continuidade nos nossos estudos, né? E aprofundar mais sobre esse sujeito concreto, sobre o que são esses conteúdos clássicos que a gente deve estar ensinando. E finalizando, né? Eu acho muito bonito, e isso vai ser repetido várias vezes quando a gente for ler outros textos que tenham relação com a pedagogia histórico-crítica, né? Desenvolver a humanidade, né? Você pensa o quanto é importante nosso papel enquanto professor, né? Enquanto a gente tem que se qualificar para fazer o nosso trabalho.
Porque quando a gente está ensinando essa criança até ele se tornar um adulto, com vários professores, a gente está desenvolvendo a humanidade, acima de tudo, a humanidade dessas pessoas, né? E eu acho que é uma coisa que nós estamos carentes nos dias atuais, né? Existem muitas individualidades, mas existe pouca humanidade no mundo atual que a gente vive. Até porque ele é pautado numa concepção de mundo competitivo, individualista e capitalista. Falei, pronto. Na página 61, tem uma citação que eu queria ler com os colegas. Uma educação transformadora, revolucionária. Uma educação que se pretende transformadora, revolucionária, exige essa compreensão da realidade objetiva por parte dos professores. Aqueles que se devem encontrar em um nível diferente de compreensão da prática social em relação aos alunos, para que o ato educativo se concretize. Somente assim será possível aos professores problematizarem a referida prática social, identificando os elementos culturais necessários para a formação dos indivíduos na sociedade atual, selecionando os conhecimentos que se apresentam como os mais problemáticos, ao mesmo tempo em que poderão oferecer aos alunos a posse desses elementos, instrumentalizando-os com os conhecimentos necessários, bem como viabilizando a sua efetiva incorporação, o processo cartático, pondo em movimento os momentos intermediários do método pedagógico que toma a prática social como ponto de partida e de chegada do trabalho educativo. Então, aqui é só uma citação para a gente reforçar a questão de que, de fato, é o professor que deve ocupar esse lugar, né? Eu não digo de destaque, né? Mas é a referência dentro de uma sala de aula. E eu sei que é difícil, né, ouvir, né? Parece que sou um pouco estranho, pode soar um pouco aí autoritário, porque, de fato, há dentro de nós esse discurso de que o professor divide com o aluno esse protagonismo, né, de que o aluno também é protagonista, de que num processo democrático o aluno também deve decidir o que vai ou não vai aprender. Olha aí o ensino médio, o novo ensino médio está aí para provar isso, né? Quer dizer, os alunos poderão decidir quais serão as disciplinas que eles vão estudar, quais os componentes curriculares que eles irão aprofundar, né? Então, isso é dar protagonismo para o aluno, né? No discurso de quem adota isso, é a democracia, é um processo democrático, né? Dividir isso com o aluno. A gente está vendo aqui, nós vimos durante essa leitura, que é o contrário, né? E isso é deixar o aluno na sua própria sorte. Mas, de fato, aqui eu estou lembrando novamente do questionamento da Eliane, né? Mas o professor sabe o que vai ensinar? Aí vem a outra questão da nossa formação, da concepção de mundo que nós precisamos ter. Então, aqui é uma parte que eu destaquei em que fala dessa questão da apropriação, da colocação do professor em um nível de referência dentro da sala de aula. Agora, uma outra questão, na página 87, sobre a questão do conhecimento empírico. 2 minutos. Se a educação se concentra no aspecto empírico, teremos que concluir que nada ela pode fazer pelo ser humano, pois ela já está determinada por seus condicionantes, né? É o caso dos exemplos musicais, é o caso dos filmes que propomos, é o caso das leituras que apresentamos para os alunos, né? É aquele discurso, vamos contextualizar, precisa fazer sentido para o aluno, precisa estar no contexto em que ele vive. Então, eu preciso partir daquilo que o aluno conhece. Tá? Então, são coisas para a gente pensar, né? São coisas para a gente amadurecer, não é? Nesse sentido. É claro, Eliane, eu quero dizer para você que tudo isso que eu estou falando, eu falo, mas está aqui o descolonizar do lado. Porque nós tivemos outras leituras também
que mostraram também um outro lado, e por isso que é bom o estudo, porque aí a gente não envereda por um lado que é perigoso, que é de categorizar a cultura, hierarquizar a cultura, né, Eliane? Dizer que uma é melhor, é superior que a outra. É claro que a gente precisa compreender a questão concreta, né, da coisa. Por exemplo, a galera que desenvolveu a questão do jazz nos Estados Unidos, eles tiveram contato com uma cultura superior, musicalmente falando, no sentido de técnica e teoria, né? Então, a harmonia que eles estudaram é o contraponto que foi desenvolvido durante o período clássico, durante o período romântico, né? Então, eles se apropriaram de um determinado conhecimento. Algo que nós aqui no Brasil não tivemos a oportunidade, porque a nossa influência musical veio com os jesuítas. E nós sabemos, até onde consta, os jesuítas não eram os mais, digamos, os melhores formados musicalmente falando, no contexto da música religiosa, mas eles tinham um conhecimento. Tanto é que o arcabouço musical que eles trazem para o Brasil é o canto-chão, quer dizer, algo que já estava em desuso há aproximadamente aí 300 anos. Né? A gente já está quase chegando saindo do Renascimento, né? No que diz respeito à produção musical. Então, eu estava dizendo, né? Quer dizer, isso aí cabe estudo, cabe pesquisa, mas por que nos Estados Unidos desenvolveu-se o blues e o jazz, e aqui nós temos o samba, por exemplo? No lugar onde há valorização, por exemplo, da questão melódica e harmônica, e aqui da questão rítmica, né? Será se é uma questão natural ou é uma questão material, de condições materiais? Aqui, no caso, eu digo teórica, né? Então, são coisas que nos ajudam a pensar, né? Quer dizer, se a gente tem acesso a outras possibilidades, abre aspas, mais desenvolvidas, não estou dizendo que melhor ou mais importante, mas mais desenvolvidas, teoricamente falando, será que a gente teria caminhado para um outro rumo, em outras direções? Porque, veja, quando a gente pega o exemplo do chorinho, que tem a sua base rítmica no samba, mas a questão harmônica e talvez, né, em alguns aspectos melódicas, enraizada na música europeia, de tradição europeia, a gente entende um pouco isso, né? Quer dizer, os músicos que tocavam Mozart, que tocavam Beethoven, de um momento para o outro eles falam, não, vamos de machixe aqui, vamos desenvolver uma música de concerto para o Brasil. Por que a gente precisa só ficar tocando Beethoven aqui na sala de concerto? Vamos criar algo do Brasil, vamos amadurecer essa questão. Então, vamos lançar a mão do samba, mas também da questão do samba, do lundu, mas também vamos apropriar do conhecimento musical europeu. Então, aí nós temos o choro. Então, esse é um paralelo para a gente pensar que é importante a gente se apropriar daquilo que é mais desenvolvido, né? Daquilo que, teoricamente falando, é mais desenvolvido. Então, eu acho que existem alguns exemplos que nos ajudam a entender um pouco, né, sobre o porquê pensar no conhecimento clássico, nos conhecimentos eruditos. E aqui eu falei de clássico primeiro, porque a gente pode trazer o popular para o chamado clássico, né? Porque senão parece, então, que a gente vai rejeitar tudo que é popular, aí é um problema, né? Mas existe o popular dentro do clássico. Não, vou encerrar aqui. Aí, se der tempo, eu falo de novo. Muito obrigado. Assim, quando está chegando no final, eu fiz muitos apontamentos. Então, fiz uns apontamentos aqui, quando vocês estavam falando, que eu gostaria de falar. Aí eu não lembro quem falou nada, tá? Só vou falando que tem uma expressão que aí o Maurício depois ele vai me criticar aí, não criticar, acrescentar no que eu vou falar, me corrigindo, mas tem uma expressão que todas as vezes, todos os nossos grupos de estudo, a gente fica criticando muito, que é aprender a aprender.
que esse é do escalonovismo. Tá, aí eu só vou colocar algumas questões sobre isso que eu fui pensando e até chegar lá no final. Apesar dessa historicidade, da onde que veio esse sentido, nós podemos, aí eu vou ler as coisas que eu fiz escrevendo aqui, nós podemos avançar e ver o que esse termo tem de sentido na prática e transformá-lo para a construção de uma sociedade que a gente acredita, que aí eu vou colocar de uma sociedade comunista. Aí também vou falar, no Vygotsky, ele fala muito da importância dos signos da linguagem. Aí, pensando nessa importância da linguagem, na educação infantil nós temos de utilizar as palavras corretas, sem medo. A gente vai ensinar para as crianças falar as palavras corretas, sem medo, desprender de preconceito, principalmente quando a gente vai falar, porque a gente tem que ensinar os meninos a tomar banho. Então, a gente não pode falar os nomes, a gente pode, mas não é adequado falar qualquer nome que a gente utiliza com medo de falar, lavar o pênis, lavar a vagina, lavar as nádegas, entendeu? A gente tem que usar a palavra correta. Então, a gente precisa desprender desse preconceito. Nós, professores progressistas, nós vamos assumir essa fala que nós somos professores comunistas? E aí eu vou entrar na pergunta da minha filhada, que tem 13 anos. Ela me perguntou, Dindinha, você é comunista? Aí por que você perguntou isso? Porque primeiro eu queria ter a curiosidade de saber o que ela pensa sobre isso. Ela, porque eu escutei falar muito sobre isso, porque ela é do meio bolsonarista, a família dela, e eles falam muito de medo de comunista. E ela foi ler no dicionário o que era comunista. E ela falou, é porque eu li no dicionário, e aí eu pensei, uai, eu sou comunista. Aí, porque tudo que está escrito lá é uma coisa que ela acredita que é importante. Ela falou, eu sou comunista. Aí eu falei, pois é. Essa é a importância de estudar e de ler e não ficar só ouvindo o que as pessoas falam. Você é comunista. E é a palavra mesmo, a gente é comunista, a gente acredita nisso. E a gente vai assumir isso. Aí eu coloquei também uma pergunta sobre o termo aprender. Não é necessário os alunos entenderem os diversos caminhos da aprendizagem? Isso não seria aprender a aprender? Isso não facilitaria nosso trabalho? Sobre outra visão que a gente colocaria? Aí eu coloco ainda, que eu acredito, o nosso comodismo e a nossa preguiça em estudar nos leva a procurar o caminho mais fácil e usar alguns termos para a gente não planejar, para a gente improvisar na sala de aula. Muitas vezes a gente transforma alguns termos de aprender a aprender, ou de sei lá o quê, para a gente não planejar, para a gente improvisar. Ah, mas está falando é isso. Não está falando é isso, não. A gente precisa, independente da teoria, inclusive quando o Renato falou lá, quando Marx fala é preciso ser radical, e ser radical a raiz é o próprio ser humano, não é a teoria ou o método. Então, independente da teoria ou método que eles vão falar para a gente, enquanto professores, seguir BNCC, ou sei lá o que eles vão inventar, o construtivismo, o que eles vão inventar, e que eles podem amarrar a gente de certas formas, a gente precisa ter a consciência bem clara que a raiz do nosso trabalho é o ser humano, que é o nosso aluno. Ele é a base do nosso trabalho. Então, a gente precisa conhecer esse aluno. Independente de qualquer coisa, a gente precisa conhecer esse aluno. E não tem como conhecer esse aluno sem ouvir esse aluno, sem saber de onde que ele vem, sem saber sobre as experiências dele, sem saber o que ele necessita. Porque muitas vezes eu vou falar de um assunto na sala de aula que esse menino não tem a mínima bagagem nem para entender. E como que eu vou continuar falando? Porque é erudito, ou porque é conteúdo, ou porque é necessário, porque eu acho que é importante, se ele não está entendendo. E aí, quando Renato falou mais sobre esse capítulo 3, o fundamental é o trabalho. Então, para mim,
esse pensamento lá, que foi original a Escola Novista lá, que é do aprender a aprender, vai focar em certas coisas que é o fundamental, que é o trabalho, que é a questão do esforço, da pessoa se esforçar para fazer uma coisa, da gente não só chegar na sala de aula e transmitir os conhecimentos que a gente acha necessário, mas ela tem um esforço para pesquisar esses conhecimentos dela, e além do que a gente leva para a sala de aula. E a outra pergunta que eu me fiz aqui, que eu já me perdi no monte. A presença do professor com perspectiva e concepções transformadoras dentro da sala de aula, independente do método ou do conteúdo, mas levando em consideração, sim, os métodos e conteúdos, essa presença transformadora do professor, desse professor que sabe que isso é importante, já é transformador no aluno. A gente sabe disso, que a nossa presença, independente do conteúdo que a gente está levando, que o conteúdo vai ser muito importante, para mim, em segundo plano, porque a nossa concepção de mundo, ao chegar na sala de aula, a forma como a gente fala com o aluno, a forma como a gente age, a nossa postura dentro da sala de aula, já é muito transformadora. Então, ouvir o aluno já é transformador. Essa pensamento comunista, dessa sociedade comunista, já é tão transformadora que ela já é um passo muito importante para essa aprendizagem do aluno na construção do mundo diferente, porque a gente vai estar agindo de forma diferente. Então, isso a gente percebe na prática mesmo. Aí eu gostaria de perguntar, vocês conhecem o Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil, Crianças e Infâncias em Cena? Vocês já viram? Porque eu vou colocar ele no grupo, quem tiver interesse, leia da página 45 a 120, que fala sobre o currículo. Porque aí eu acho que acrescenta muito nessa teoria, que está nessa estudo da teoria. E eu tenho outra sugestão, a gente poderia fazer uma live no mês de dezembro ou janeiro sobre os capítulos 3 e o 5 desse livro, principalmente, porque o Renato citou esse 3 do método do materialismo, acho que é importante as pessoas entenderem, e o Maurício também falou do capítulo 5 aí, que parece falar mais dos métodos também. Eu acho que a gente poderia fazer uma live, porque aí seria um complemento, né, desse estudo e que os fundamentos, do capítulo 5, desse estudo que nós estamos fazendo e das propostas que o Maurício acredita que precisa de mais tempo, eu também acredito que a gente precisa de mais tempo e abranger mais pessoas. Numa live a gente abrange um pouquinho mais de pessoas, não tanto, mas um pouquinho mais. É isso. Então, assim, eu tinha algumas coisas a falar sobre a questão da cultura aí, cultura erudita, tudo. Mas como o Renato falou, eu também vou nem comentar essa questão, acho que concordo com a Eliane e com o Maurício, acho que ficam coisas aqui, infelizmente, em aberto. Então, sendo bem prático aqui, no final da página 78, ele diz, né, os passos sequencial esquemático, né, da pedagogia histórico-crítica, né? Parte da prática social, depois problematizas, logo após instrumentalizas, depois faz-se a catarse para, em sequência, retornar à prática social. Então, portanto, a gente foi muito atraído por esse título, né? E quando a gente chega no final, a gente percebe que não tem didática nenhuma. E eles vão dizer lá na frente depois que existem didáticas. Não existe uma didática, existem didáticas. Eu acho que o fundamental é aprender o método. Dentro desse método, aprender esses passos aqui colocados, né? São as etapas que não são estancas, elas se relacionam. O Gasparini, que ele faz uma coisa estanque, um passo, fala, não, isso aqui se relaciona dialeticamente. Dentro da problematização, existe instrumentalização, um processo está imbricado dentro do outro. E, nesse sentido, o mais importante é o que ensinar, para que ensinar e qual o método, né?
E dentro, se você aprender esse método que eles colocam e responder essas perguntas e utilizar desses procedimentos aqui, aí a sua didática vão ter dezenas, centenas, várias didáticas diferentes no sentido de vários recursos que você vai utilizar, igual o Maurício falou, uma aula expositiva, você pode utilizar, uma aula mais debate, você pode utilizar, né? O fundamental é que você consiga cumprir esse roteiro, né, e responder essas perguntas, o que ensinar, para que ensinar e para quem ensinar. O que eu percebi no final é isso. Então, que para mim não existe uma didática posta em lugar nenhum desse livro, eu acho isso nesse sentido positivo, né? Não existe receita. Existe o método. O método, sim, ele é imprescindível. E os passos para que esse método seja efetivo estão aqui também. Agora, o modo como você vai tratar esses passos, o modo como você vai efetivar esse método, aí depende de você, depende da escola em que você trabalha, depende dos seus alunos, depende da direção, da coordenação da escola e dos recursos que você tem ali. Esse dia mesmo eu estava dando uma aula numa turma de 8º ano, aí eu passei para outra de 8º ano, ia dar a mesma aula, eu já fui na minha cabeça. Certas coisas que eu tratei nessa turma, eu não vou conseguir tratar da mesma forma na outra turma. Então, se dentro de uma escola a gente trabalha diferente, em alguns aspectos, dentro de 2 turmas, que são 2 turmas de 8º ano, mas dentro da mesma escola, como é que eu vou querer uma didática que sirva para uma escola inteira, para uma cidade inteira, para o estado inteiro, para o país inteiro? É impossível. Cabe a gente compreender e ter essa noção de como tratar o processo e até onde a gente pode ir em determinadas realidades. Eternamente, que determinadas salas, determinadas escolas, dá para você avançar em um determinado sentido. Noutra, o seu horizonte vai ser mais reduzido e vai ser mais trabalhoso para você conseguir aquilo que você conseguiu em outra realidade. Foi isso que eu absorvi. No mais, assim, fantástico, concordo com a ideia da live, né? Principalmente o capítulo 3, o 4, o 5, também a gente pode amadurecer, mas eu concordo. Isso aí, valeu por todos aí pela participação. Bom, eu também vou ser breve aqui, rapidamente, só quero fazer uma citação, no final da página 135, ele fala do papel da educação escolar na transformação dos indivíduos, tendo-se por transformação a lenta e gradual superação dos limites das formas precedentes de ser e agir. Então entra essa questão da gente conhecer esses limites, né, desse nosso aluno, dessa nossa sala de aula, disso que o Regis acabou de falar, né? Então, dependendo da sala de aula, o limite muda, né? A gente vai conseguir. Então, a perspectiva é a superação desses limites, né? Então, se é mais ou menos erudito, popular ou não, depende, então, dos limites que são impostos, né? E só para encerrar, eu acho que esse debate, então, que a gente começou a fazer sobre erudito e popular, né, e tudo mais, clássico ou moderno, tem um elemento que eu acho que se a gente for aprofundar, isso aí tem um elemento que a gente deveria tocar mesmo, que é a questão da indústria cultural, né? Que a indústria cultural ela tem um papel fundamental nisso aí, né? Inclusive na denominação de erudito, popular e tudo mais, no sentido de fazer essa cisão, né? Então tem certas necessidades, inclusive até técnicas, né, para se definir, né? Então, na hora de produzir um disco ou produzir um álbum, no caso popular ou erudito, tem questões técnicas fundamentais que estão envolvidas, que têm a ver com, por exemplo, o preço de um músico, né, a quantidade de instrumentos que vai ser utilizada, né, e quantidade de horas que vai ser, por exemplo, num estúdio, e seja para produzir um filme ou escrever um livro também, tudo isso aí está envolvido, né? Mas é uma discussão que a gente vai fazer em outro momento. Aí, com relação à live também, tô dentro, vamos em cima, é isso. Até a próxima, tudo bom, excelente leitura, parabéns a quem sugeriu, inclusive, né? Acho que fui eu, viu, Daniel? Obrigado. É porque eu já tinha ele, mas o bode também, eu acho que fazia parte da lista sua, né, bode? Enfim, já é despedida, né, e tem um horário aí
de cada um, né? Esse espaço que você citou, que está lá na página 78, tá? São os passos do Saviani em Escola de Democracia, que depois o Gasparin transformou em uma metodologia ou numa didática. Mas ele teve cuidado de falar uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Nisso o Saviani defende ele. Ele não falou que é a didática da pedagogia histórico-crítica, ou a única. É uma didática para a pedagogia histórico-crítica, inclusive que pode ser usada como recurso. Uma determinada oitava série que você citou, de repente você pegar ali a proposta do Gasparin e aplicar, vai dar super certo. Na outra turma não vai dar. A aula que você dá no Estado para uma oitava série, você não dá na oitava série da EAJA, né? São contextos diferentes também. Então, a gente sempre tem em vista, né, que existem formas diferentes, formas variadas, que existem destinatários que são diferentes nesse processo e que existem vários conteúdos para serem trabalhados, né? A educação não dá conta de todos os conteúdos desenvolvidos pela humanidade. Então, a gente tem que transformar, né, os conhecimentos científicos, filosóficos, artísticos, em saber escolar. Quais são aqueles mais importantes para o desenvolvimento da pessoa, para ela se tornar realmente, ela se apropriar dessa humanidade, que é um direito, né, de todos nós. Enfim. E sobre a questão do aprender a aprender, Liane, você falou que eu ia comentar, né? Porque assim, você tem que entender que o aprender a aprender é um conceito, ele é uma categoria. E é uma categoria que tem por trás uma concepção de mundo na qual você não acredita, tá? Ela tem uma concepção de mundo liberal, neoliberal, né? Não é a gente tem que entender sobre significado e sentido, né? Então, o sentido que o Libânio busca, o sentido que Perrenot busca, que Piaget busca, que a ONU buscou ao cunhar esse termo aprender a aprender, era uma educação adequada para a formação de trabalhadores, né, de um exército de trabalhadores para o sistema do capital, né? Agora, se eu pego isso, aprender a aprender, e eu começo a dar ele outro sentido, que eu acho que é isso que você está querendo, que você está buscando, que você está querendo entender, eu busco essa forma de ensinar que incentiva a pesquisa, que o aluno realmente tem que buscar aprender, mas baseado numa fundamentação materialista dialética, aí você vai conseguir. Porque aí os seus passos, a sua dinâmica do aprender a aprender vai ser o oposto do que defendem essas teorias, né? Que se pautam pelas competências, e cada vez mínimas, né? Então, sem falar nas condições de trabalho e outras coisas. Então, você tem que lembrar que existe, né, um sentido que é uma categoria aprender a aprender, e que ela é contrária a tudo que a gente vem debatendo, vem lendo, né? E que não vai levar a humanidade a lugar nenhum, mas vai formar muitos bons trabalhadores aí para o mercado de trabalho, para continuarem se sujeitando ao que já está posto, ao que está dado. Enfim, eu só queria, né, como é a última fala, agradecer mais uma vez esse momento de leitura e de estar com vocês aí debatendo, discutindo, conversando, e fazer uma última citação para reforçar um ponto muito importante que está na página 155. Eles são categóricos, né, nisso, e que a gente depois pode voltar a discutir. Para a didática histórico-crítica, ele está na página 155, terceiro parágrafo. Para a didática histórico-crítica, não há tergiversação. Aí uma palavra nova que eu não conhecia, fui buscar o significado, né? Não há desculpa, não há evasiva, não há rodeio. É o professor esse par mais desenvolvido, que, mediante o percurso lógico do ensino, poderá conduzir o aluno a uma nova forma e superior relação com o objeto do conhecimento, e segue, né? Então, assim, essa ênfase no professor. E se esse professor não está adequado ao que é necessário, existe um motivo por trás disso.
existem forças, né, reacionárias ao longo da história da educação no mundo e no Brasil, né, que levaram a esse professor não estar pronto para aplicar uma metodologia, né, marxista, né, para reconhecer no comunismo algo de benéfico, né? Afinal, todo comunista como criancinha, né? Isso aí você ainda ouve nos dias atuais. Enfim. Então, assim, eu acho que se não há outra profissão, não há outro professor, né, capaz de propiciar essa revolução, né, na educação, que não seja um professor materialista histórico e dialético, tá? Como já queria Vygotsky, Gramsci, como quer aí Saviani e uma centena de outros educadores, tá? Os cursos sobre a pedagogia histórico-crítica ainda estão disponíveis, viu? Inclusive o último por área no site do STED-BR. Depois eu vou mandar para vocês aí esses contatos. Vale a pena. Eu já mandei alguns para o Regis, por Borges, que a gente pode estar se aperfeiçoando, independente das leituras do Coletivo Praxis, né? Entendeu? Assim que eu conseguir concluir meu mestrado, né? Eu quero fazer outros também. Tá bom, gente? Muito obrigado e um abençoado final de semana para vocês aí. Beleza, então eu vou encerrar em 30 segundos, lendo uma citação. Agradecendo aos colegas, e é isso. Na página 162, no segundo parágrafo, ele diz: a defesa de uma educação ética, abre parênteses, socialista, fecha, portanto, passa pela ampla e sofisticada socialização dos conhecimentos produzidos pela humanidade, que foram tomados de forma privada por uma classe social, deixando a esmagadora maioria dos indivíduos, a classe trabalhadora, alijada de apropriarem-se do patrimônio humano genérico constituído, né? Então, fecho com essa aqui, agradecendo aos colegas pela boa companhia e até a próxima. Obrigada também. Sempre me acrescenta muito mesmo. Até. Bye, bye. Falou, pessoal. Até mais. Falou, Até valeu. mais.